Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 10 de dezembro de 2021, quarta-feira, e eu sou Lilian Busato. 10 de março, né, Lilian? 10 de março. E eu sou Fábio de Lima. E juntos vamos até ao 12h45 com muitas informações para você. Bom dia, Fábio, já errei. Bom dia, Ao Lilian. vivo, sempre acontece isso. Lilian, na verdade, a vontade que a gente tem que a vacinação aí se amplifique país afora e que talvez em dezembro próximo todos nós estejamos vacinados. É a nossa esperança. Com certeza. O que mais tem, eu acho que a expectativa maior não é só do Brasil e do mundo, que essa doença passe logo, que a vacinação venha e todos nós possamos sair seguros de casa sem nenhum medo, sem nenhum afronto. Exatamente. Não é, Fábio? Exatamente. Hoje você está com a vozinha meia rouca, está com gripe? Não? Tô com gripe, mas é só gripe. Ninguém precisa ficar preocupado, não. Eu também tô meio ruim o ar aqui, mas estamos aqui na TV todos os dias, tem jornal ao vivo, todo mundo se protege sim, ok? Só na hora do nosso jornal que a gente tira a nossa proteção. Aqui dentro da redação, dentro da Assembleia, todo mundo faz uso obrigatório do quê? De todos os protocolos de segurança sanitária para a gente poder evitar aqui a propagação do coronavírus. E o Jornal da Rede Alesp vai trazer muitas informações para você no jornal de hoje. Vamos falar sobre os 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros. Vamos falar também sobre a importância do agronegócio para a recuperação da economia brasileira. Outro assunto bem importante que é sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Fundação Mário Covas, que estão firmando uma parceria para a realização de cursos. E o Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Quase 2.000 mortes por Covid-19 em apenas 24 horas. O Brasil registra um número ainda muito maior de óbitos desde o início da pandemia em um único dia. Recorde também na média móvel de mortes no país nos últimos 7 dias, que chegou à marca de 1.500. Já são mais de 11 milhões e 100 mil brasileiros que tiveram ou têm o novo coronavírus. Os dados são do consórcio de imprensa computados através de registros das secretarias estaduais de saúde. Desde o início da pandemia, 268.568 pessoas morreram no Brasil vítimas de Covid-19. O aumento para 22, mais o Distrito Federal, é o número de estados que registram alta nas mortes pela doença. São Paulo continua nessa lista. Jornal da Rede Alesp. Aqui em São Paulo, até agora, 30 pessoas com Covid-19 morreram à espera de uma vaga de UTI nos hospitais em cidades localizadas na região metropolitana e também no interior do estado. A média móvel de mortes pela doença em São Paulo bateu recorde pelo segundo dia seguido. 298 pacientes perderam a vida por Covid-19. A taxa de ocupação de UTIs está em 82% da capacidade total, a maior de toda a pandemia. Pacientes internados em leitos intensivos de enfermaria ultrapassam 20 mil, quase 9 mil deles em leitos de unidade de terapia intensiva. E segundo também a Secretaria Estadual da Saúde, as transparências dos pacientes não ocorreram porque eles não puderam ser removidos com segurança devido ao quadro de saúde mental. E agora a gente vai começar o nosso primeiro giro de repórteres. Vamos falar hoje com o repórter Jeremias Gomes. Hoje nós não teremos o Jeremias. Nós vamos agora à nossa primeira entrevista. Hoje vamos falar sobre os 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros. As primeiras responsabilidades legais pelo Serviço de Bombeiros datam de 1841, quando foi promulgada a Lei nº 13, que marcou o serviço do Corpo Municipal Permanente.
Essa lei, além de missões inerentes ao serviço policial, como o estabelecimento das responsabilidades para os serviços de guarda, de condução de presos, de captura de indivíduos, de escolta de valores e de patrulhas na capital ou locais destacados, atribuiu àquele corpo policial a atuação obrigatória no combate aos incêndios e no socorro de pessoas em perigo. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o coronel do Corpo de Bombeiros, Luiz Alberto Rodrigues da Silva. Ele é comandante do Corpo de Bombeiros. Bom dia, coronel. Muito obrigada por estar aqui no Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez, parabenizando vocês pelos 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros. Coronel, o senhor poderia estar falando um pouquinho sobre a história do Corpo de Bombeiros, o antes e como hoje ele se encontra nos dias atuais? Sim, bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Alesp. Realmente, o Corpo de Bombeiro, na data de hoje, completa aí 141 anos de existência. São 141 anos realmente de muito trabalho, de muitas conquistas, de algumas perdas, né? Mas é um dia diferente para a gente. Hoje, eu, na função de comandante do Corpo de Bombeiros, comandar aí 6.469 homens e mulheres que fazem a diferença na vida das pessoas, é realmente um orgulho e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, né? Mas é um dia não de muita comemoração, tendo em vista as pandemias que assolam aí o nosso Brasil, que assola o mundo, né? Uma doença que não escolhe raça, não escolhe nível social, mas, graças a Deus, o Corpo de Bombeiros está preparado para toda essa demanda e esse enfrentamento. Coronel, uma curiosidade. Qual que é o perfil das principais ocorrências que vocês atendem no dia a dia? Nós temos ocorrência de toda a natureza, né? Só para vocês terem uma ideia, às vezes a ligação, nós chegamos ano passado a quase 2.300.000 ligações do Corpo de Bombeiro, né? As ocorrências realmente do atendimento diário nosso são ocorrências que envolvem resgate, acidente de trânsito, acidente principalmente de motos, parturiente, suicida, fogo em edificações de todos os estabelecimentos comerciais, residenciais e tal. E a gente presta um serviço também de atendimento 93, né, que é o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros, muito voltado para a área assistencial. Então, quando alguém quer procurar alguma coisa e não acha, liga para o Corpo de Bombeiro perguntando, olha, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Então, existe uma demanda de telefone 93 também nesse sentido, né? Mas, basicamente, o nosso carro-chefe hoje são o atendimento de resgate em todo o estado de São Paulo. O coronel, e a gente sabe que hoje a corporação, o Corpo de Bombeiros é a instituição que as pessoas, a população mais confia. Durante a pandemia, houve alguma mudança de registro dos casos? Qual é hoje a ocorrência mais comum que está acontecendo? Olha, assim, a pandemia ela trouxe para a gente uma nova realidade, né? Nós tivemos que nos adaptar, né? Em termos de atendimento, de protocolo de atendimento. Então, nós tivemos que aí se reinventar, seguindo os protocolos da Organização Mundial da Saúde, da OMS, né? Porque as guarnições nossas, assim que iniciou as pandemias, nós começamos a atender ocorrência envolvendo pessoas contaminadas de Covid, né? Então, nós tínhamos que ter, primeiro, insumos, né? Então, equipamento de proteção individual do nosso bombeiro, e aí a gente faz a máscara, luva, capa, avental, toda uma desinfecção de nossas viaturas, né? Assim que a gente fazia o atendimento, para que a gente pudesse não expor os nossos homens e mulheres que diariamente atendiam esse tipo de ocorrência. Confesso para vocês que nesse ano de pandemia, diminuiu bastante o número de ocorrências do bombeiro. Até tendo em vista as restrições que foram colocadas, né, em todo o mundo, né, até de circulação de veículos, né, diminuíram até os números de acidentes, para vocês terem uma ideia. Um caso interessante que nos chamou a atenção é que diminuiu o número de acidentes, porém os acidentes que nós tivemos, eles foram muito mais impactantes. E aí a conclusão que a gente chega é que as rodovias e as estradas, elas estavam menos movimentadas com veículos, porém
os veículos desenvolvendo altas velocidades. Então, os impactos dos acidentes causaram vítimas mais graves. Em relação à pandemia, e fazendo um balanço agora depois de um ano, graças a Deus, nós acertamos nos nossos equipamentos de proteção individual aos nossos bombeiros, né? Nós temos atendimentos diários de atendimento de Covid, temos também, além de todas essas ocorrências que nós temos de normalidade, né? Resgate, incêndios, salvamentos em geral, estamos tendo muito aí, isso está sendo bem divulgado, que são realmente os alagamentos, enchentes nos finais de tarde, as chuvas que têm sendo de grande intensidade, mas as ocorrências de Covid têm acontecido. Para vocês terem uma ideia, ontem foi o maior pico de atendimento de ocorrência de Covid que nós tivemos no estado de São Paulo, desde o começo da pandemia. Então, ontem nos chamou a atenção. Coronel Luiz Alberto, eu quero pegar o gancho nisso que o senhor está falando, porque o senhor disse que, por exemplo, ontem foi o maior pico aí de atendimentos em relação à pandemia. O senhor disse que os policiais, né, do Corpo de Bombeiro têm um contato direto ali muitas vezes com as pessoas no atendimento. Desde o início da pandemia até agora, o senhor tem algum número aí de quantos agentes do Corpo de Bombeiro foram infectados aqui no estado de São Paulo e quantos, infelizmente, vieram a óbito? O senhor tem algum número nesse sentido? Sim, tenho sim. O Corpo de Bombeiro hoje ele possui 8.469 homens e mulheres, né? Nós tivemos aproximadamente aí uma faixa de quase 11% de contaminação no Corpo de Bombeiro. Chega a mais ou menos 900 bombeiros foram contaminados, né? Felizmente, digo para vocês que 99% das contaminações não foram em ocorrência. Isso é um sinal muito positivo para a gente, tendo em vista que eles realmente estavam usando todo o equipamento de proteção individual. Uma coisa que nos chamou bastante atenção é que qualquer ocorrência que envolvia pessoas com qualquer tipo de mal súbito, a gente questionava muito no telefone, olha, ela apresenta os sintomas de Covid, como é que está a pessoa, tal. E sempre quando a gente tem 3 níveis de equipamento de proteção individual, dependendo da gravidade da pessoa, a gente cada vez se protege mais, a ponto de ficar até com o nível 3, que é o mais complexo, que o nosso bombeiro ele fica praticamente encapsulado dentro de uma roupa, né? Mas, infelizmente, nós tivemos aí 900 bombeiros contaminados, né? Que, graças a Deus, não tivemos nenhum problema de óbitos em ocorrência. Nós tivemos, infelizmente, 4 óbitos de bombeiros em toda essa pandemia, mas esses 4 óbitos foram em função de bombeiros, primeiro, de 50 anos para cima, segundo, que apresentavam ao longo da carreira algumas comorbidades muito graves que, infelizmente, foram contaminados e que evoluíram a óbito, apesar de todo o aparato, toda a assistência que nós demos através do Hospital da Polícia Militar. Então, foram aproximadamente 800 bombeiros contaminados e, infelizmente, 4 evoluíram a óbitos. Coronel, outra coisa que o senhor falou que me chamou a atenção é que entre as principais ocorrências que vocês atendem está a ocorrência de suicídio. Esse suicídio seria uma ligação depois que a pessoa já cometeu o suicídio ou uma ligação com alguém ali desesperado, na iminência de cometer o suicídio? Como é que costuma ser esse tipo de ocorrência? Olha, nós já recebemos telefonema tipo assim, olha, eu vou cometer suicídio, a própria pessoa. Geralmente essa ocorrência não se configura, vamos assim dizer, né? Geralmente são pessoas que já estão em algum local de risco, ou estão num parapeito de um prédio, ou estão em cima de um viaduto, de uma ponte, ou estão na varanda de um apartamento. E geralmente quem nos liga são vizinhança ou pessoas que, passando pelo local, se deparam com esse tipo de ocorrência, né? Então, nós temos esse tipo de ocorrência. Nós temos um curso de abordagem de suicida na nossa Escola Superior de Bombeiros. E segunda-feira nós vamos iniciar mais um curso de abordagem ao suicida, que é todo um treinamento que é feito de forma humanizada para que, quando a gente se depara com esse tipo de ocorrência, nós sabemos que é uma pessoa que está fragilizada, é uma pessoa que está
passando por algum problema, o que tem sido comum em nosso país, né? E a gente procura abordar a pessoa da melhor maneira possível, de forma humanizada. Temos tido muito sucesso nesse tipo de ocorrência, porém algumas não, né? Algumas pessoas estão realmente decididas, e a hora que a viatura está chegando, uma outra coisa que a gente chega numa ocorrência dessa, nunca chegar com a sirene ligada, né? Logicamente que você causa todo um auê, né? E a abordagem é feita de uma forma bem humanizada, mas infelizmente alguns casos evoluem a óbito. Comandante, vamos falar um pouquinho sobre a brincadeira, a questão do trote, né? Porque tem muita gente que faz essa brincadeira referente a vocês, uma brincadeira de mau gosto, que quando isso acontece acaba tirando uma equipe para chegar no local que não está acontecendo nada. Qual que é a consequência disso para a corporação e também para a comunidade? O trote, ele já foi eu vou dizer que ele já foi, não, acontece ainda, né? Mas hoje o número é muito pequeno, graças a Deus, né? Realmente, o que você falou tem todo sentido, né? A partir do momento que as guarnições se deslocam para um trote, com certeza, se nós tivermos uma emergência concomitante no mesmo horário, provavelmente a gente possa ter perdido um tempo muito grande porque nós nos deslocamos para um trote. Com a informatização do nosso Copom, né, e o Corpo de Bombeiro hoje tem um centro de operações de bombeiro integrado com a nossa Polícia Militar, e todos os sistemas digitais e todo o sistema de identificação de telefone, nós diminuímos bastante o número de trotes. Por quê? Incrível que pareça, né? Quais são os horários de pico de trote? São 7 horas da manhã, meio-dia e 5 horas da tarde. Você pode perguntar para mim assim, por que é isso, coronel? Por incrível que pareça, geralmente é na entrada ou saída do horário de escola. São crianças que dão trote de orelhão. Então, nós conseguimos mapear em todo o estado de São Paulo os orelhões. Então, quando entra uma ligação via orelhão, a gente, pelo Waze, consegue identificar aquele orelhão. Temos colocado algumas guarnições da Polícia Militar em locais de destaque. Quando a criança começa o trote, a Polícia Militar chega, aborda, ou quando a criança que não conhece, que nós podemos identificar o telefone da casa dela, que a primeira coisa que identifica para a gente agora é o telefone da casa dessa pessoa. E a gente sabe que a criança, a gente fala, olha, aqui é o Corpo de Bombeiro, nós vamos ligar para o seu pai e para sua mãe e vamos dar trote. Como também temos trote de pessoas idosas, pessoas normais, que infelizmente conturbam o nosso serviço, né? Mas eu sou capaz de afirmar para você que isso diminuiu bastante em função dessa estrutura que a gente tem hoje de tecnologia da informação. Mas realmente é um desperdício muito grande, as pessoas deveriam ter um pouco mais de conscientização nisso. Coronel, eu vou tocar num assunto agora que é até um assunto delicado. Infelizmente, né, nas grandes cidades brasileiras, os policiais militares, muitas vezes, eles acabam ali pegando o transporte público também e eles evitam, às vezes, estarem fardados, porque se eles são reconhecidos pelos criminosos como policiais, eles correm até risco de vida. No caso do Corpo de Bombeiro, a imagem que o Corpo de Bombeiro tem junto à população é uma imagem muito satisfatória. A população costuma gostar muito do Corpo de Bombeiros. Mas vocês também precisam, às vezes, evitar estarem fardados num transporte público ou vocês não enfrentam esse tipo de problema? Não, enfrentamos esse tipo de problema também, né? Porque o que a Polícia Militar como um todo, e não diferente do Corpo de Bombeiro, né? A Polícia Militar é uma instituição especializada o Corpo de Bombeiro é uma instituição especializada dentro da Polícia Militar, como é a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária, né? Então, assim, o que nós fazemos em nível de instituição? Na medida do possível, colocar o policial militar mais próximo da sua residência, para que realmente ele evite o transporte rodoviário, o transporte intermunicipal, né? Orientamos, sim, os nossos policiais, na medida do possível, que andem a paisano, né? Mas, assim, já tivemos casos de bombeiro que infelizmente,
sofreram aí consequências do crime de pessoas em assalto e que, por ser bombeiro, tudo bem, vai embora, só vamos levar isso, já tivemos. Como já tivemos também desfechos infelizes aí, como a Polícia Militar tem, né? É lógico que hoje o serviço de bombeiro é um serviço muito humanizado, né? É aquele que chega para de alguma maneira, salvar vidas, trazer um alento a quem está no momento de dificuldade. Isso é visto pela população toda, né? Mas não diferencia muito, não. O que nós fazemos, realmente, a Polícia Militar tem feito dentro da parte de recurso humano, na medida do possível, levar os policiais mais próximos de suas casas. Ô, comandante, nosso tempo já está terminando. O senhor gostaria de passar alguma mensagem para o Corpo de Bombeiros aí, dando incentivo e, mais uma vez, parabenizando vocês pelos 141 anos de sua existência? Sim, eu aproveito essa Rádio Alesp, eu sei que ela é vista, tem um ibope muito grande, né? E aproveitar para deixar uma mensagem a todos os nossos homens e mulheres do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo trabalho grandioso que tem sido feito, num momento tão difícil de pandemia. Dia 8 agora foi o Dia das Mulheres, queria aqui agradecer a todas essas mulheres do Corpo de Bombeiros que têm feito um serviço diferenciado junto à nossa população. Quanto mais a gente se especializa, quanto mais a gente está atualizado, nós temos prestado um bom serviço à comunidade paulista. Então, em nome aqui deste comandante, né? Nós não somos, a instituição fica, o comando passa, né? Mas nesse momento, comandar esses 8.469 homens e mulheres, para mim é um orgulho muito grande, uma responsabilidade muito grande e que a gente continue realmente dando uma pronta resposta à emergência a todo cidadão paulista da melhor maneira possível. Muito obrigado. Obrigada, comandante. Mais uma vez, parabéns pelos 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros, uma instituição que hoje, segundo as pesquisas, é onde a população mais sente segurança. Tenha um bom dia. Obrigado, bom dia para vocês também. Fábio, 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros, é muito tempo e as pessoas acabam aqui passando no dia a dia corrido e deixam de olhar como que é importante essa instituição para a vida da gente, né? Como a gente se sente seguro, saber se a gente tiver alguma ocorrência, alguma situação perigosa, a gente poder correr atrás de uma instituição que nos dá muita garantia e firmeza aí para poder dar o socorro que a gente precisa, não é? Olha, Lilian, eu vou usar uma palavra que o comandante Luiz Alberto usou. Ele falou que quando vai fazer atendimentos, o Corpo de Bombeiros vai fazer atendimentos relacionados à tentativa de suicídio, acaba sendo um atendimento extremamente humanizado. E eu vou falar mais, eu vou falar como cidadão, não como jornalista. Sempre que eu vi o Corpo de Bombeiros trabalhando e já cheguei a precisar do Corpo de Bombeiro em determinada situação, eu sempre vi o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo fazer um atendimento extremamente humanizado. Essa instituição está de parabéns pelo trabalho que eles prestam à população paulista. Com certeza. Parabéns você que é bombeiro, parabéns aos 141 anos de existência do Corpo de Bombeiros. E agora, seguindo, nós vamos fazer o nosso giro de repórteres, né? Vamos falar com Jeremias Gomes. Jeremias, bom dia, tudo bem? O que você traz para a gente sobre atividades parlamentares ou assuntos de interesse da população? Bom dia, Fábio. Acho que o áudio do Jeremias não está ainda perfeito, né? Em questão aí de segundos, esse probleminha vai ser solucionado, né? E é interessante, né, trazer aqui os repórteres, sempre nesse giro de repórter ao longo do jornal, porque realmente eles informam o que está acontecendo aqui na casa, né? Nós sempre temos uma agenda aqui diária bastante cheia e traz informações também que às vezes ali no trabalho deles do dia a dia, que estão sempre entrevistando pessoas, conversando com fontes, né, sobre os assuntos jornalísticos mais palpitantes, e eles trazem às vezes essas informações em primeira mão aqui ao Jornal da Rede Alesp, Lilian. Sim, e devido a essa fase vermelha que São Paulo e o estado inteiro se encontra, as sessões presenciais aqui da Assembleia Legislativa estão suspensas
Sendo que agora, com tudo isso, que no seu lugar entrou o Tribuna Virtual, que ocorre todo dia às 14h30. É onde os deputados eles têm um espaço livre para poder falar de assuntos de interesse da população. Jeremias? Ok, está me ouvindo, Lígia? Sim, sim. Bom dia, Jeremias. O que traz para a gente de novo hoje de notícias? Bom dia. Fábio, para você também. Pois é, eu estava ouvindo aí vocês falarem dos bombeiros, achei muito interessante a entrevista, porque eles conseguem rastrear, né? Hoje, esses troços, é fundamental o trabalho. Mas vamos aos projetos, então, recém-aprovados no Parlamento Paulista. Um projeto muito importante, o 717 de 2020. Olha, esse projeto, ele já foi encaminhado ao governador, ele é de autoria do Executivo e ele modifica os critérios de participação dos municípios na arrecadação do ICMS. Vou explicar como é que acontece. Olha só, os municípios têm direito a 25% do ICMS, que é um imposto arrecadado pelo Estado de São Paulo, pelos estados, né? E é um imposto que representa aí cerca de 90% da arrecadação. O que acontece? Com essa proposta, 1% desse valor de participação será dividido e redistribuído para os municípios do estado de São Paulo. E aí você tem dois parâmetros. O primeiro, manutenção da vegetação nativa, que é de um plano e um plano de gestão de resíduos. Então, Lília e Fábio, as pessoas podem falar assim, legal, recursos que vão para os municípios, por quê? Porque eles estão cuidando da vegetação nativa e fazendo plano de resíduos sólidos. Mas 1% não é pouco? Então, não é pouco, não. 1% é muito, porque é o imposto mais importante do Estado. Para vocês terem uma ideia, o orçamento público do Estado de São Paulo deste ano é de mais de 200 bilhões, né? E 90%, claro que tem outros componentes aí para formar esse orçamento, mas 90% da arrecadação desses 200 bilhões aí, mais ou menos, é de ICMS. Então, é um bom valor. O que vai acontecer? Uma vez o governador João Dória sancionando esse projeto, os municípios, então, dentro desses parâmetros, vão receber recursos. Isso é muito importante para cidades que tem uma grande área de preservação ambiental. Talvez vocês já tenham feito reportagem sobre isso. Aqui pertinho da capital paulista, se eu não me engano, acho que é Arujá, tem cidades que boa parte da cidade é de preservação. Então, o que acontece? A cidade não pode colocar uma empresa ali naquela área, não pode exercer uma atividade. Então, ela fica com uma arrecadação baixa, porque muita dessa água, por exemplo, é usada na capital paulista, a gente bebe essa água, usa essa água, e aquele município vizinho que está prestando esse serviço não tem arrecadação. É uma forma de compensar também esses municípios que preservam a natureza, preservam a vegetação e acabam tendo a sua arrecadação reduzida. Pois não, Fábio? Eu até, diante do que você está explicando para a gente, eu imaginei, por exemplo, o município de Santo André, aqui no ABC Paulista, que está aqui coladinho com a capital, e que dentro desse município tem a vila de Paranapiacaba, uma vila inglesa que hoje virou um ponto turístico, né? Mas que nessa época de pandemia, ou ela está fechada, não recebendo turistas, ou ela está com a demanda dos turistas muito pequena, por razões óbvias, né? Então, um lugar como esse dinheiro vindo do ICMS acaba sendo fundamental, porque essa vila de Paranapiacaba, ela está ali no meio da Serra do Mar, né? Uma região que precisa ser preservada pelo bem da população paulista e da população brasileira, né, Jeremias? Exatamente. Precisa ver se essa localidade iria se enquadrar, né? No caso, o projeto ele é para manutenção da vegetação nativa. A gente que é paulista, né, o paulistano, aliás, que vive aqui no meio da cidade, uma vez eu fui até o parque ali que tem na saída da Ayrton Senna, e eu falei, nossa, que bom que estão mantendo a vegetação nativa. Eu falei, não, isso aqui tudo foi plantado, né? Então, vegetação nativa é preciso preservar também, e isso está dentro do projeto. E a outra questão é o resíduo sólido, né? O plano de resíduo sólido, o que ele é? É um plano que as empresas têm que ter para, na hora de descartar os seus resíduos, sejam descartados
da maneira correta, e aí o plano é bem complexo, você tem que reutilizar, reciclar, enfim, né? Então, o município que tiver esses planos estabelecidos e cobrarem das empresas e da população, então ele também, lógico que isso tudo vai ser fiscalizado, ele também vai ter direito a recursos do ICMS, uma parcela maior. Então, é um plano que está sendo comemorado aí pela área ambiental no estado de São Paulo, que o plano de resíduos sólidos, neste ano, faz 15 anos. São Paulo é pioneiro no plano de resíduos sólidos. A lei federal foi baseada, inspirada na lei paulista, que agora completa 15 anos. Eu estarei, nessa semana ainda, fazendo programas sobre isso, entrevistando o secretário do Meio Ambiente sobre esses assuntos. Então, é um assunto que está na pauta. E eu volto para falar mais desses e de outros projetos. Não sei se tenho tempo ainda, mas fiquem à vontade. Ô Jeremias, nesse momento, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, mas com certeza ao longo do jornal você deve entrar aqui e conversar conosco novamente e trazendo mais informações para os nossos espectadores. Mas muito obrigado pela sua primeira participação, está bem? Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, Jeremias. E vamos seguir de mais entrevistas. Hoje nós estamos recheados aqui de entrevistas. Vamos falar sobre a importância do agronegócio para a recuperação da economia brasileira. Exatamente, Lilian. O Brasil superou os Estados Unidos em volume de exportações, com 37 milhões de toneladas embarcadas. O agronegócio brasileiro é responsável por grande parte da economia do país, representando cerca de 21% do Produto Interno Bruto, o PIB, e por metade das exportações, e também pela geração de empregos. Sim, e sobre esse assunto vamos conversar agora com Renato Velloni. Ele é economista e professor de macroeconomia. Bom dia, professor Renato, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez a gente agradece a sua participação. Renato, professor, com a chegada da pandemia, o agronegócio foi o único setor que cresceu e ficou no positivo. O senhor acha que o agronegócio ele poderá mudar a economia do país? Olha, Lilian, tem sim, tem esse potencial, tá? De fato, é um setor muito competitivo, né? É um setor em que o Brasil é referência e não só é referência, como continua, né, ano após ano, batendo seus recordes de produtividade, de eficiência, né? Então, como vocês comentaram, representa aí o setor como um todo, né? Quase um quarto aí da nossa economia. Não só a agricultura em si, né? A agricultura representa 5%, 6% do PIB. Agora, tudo que está ali no entorno da agricultura, né? A safra precisa ser transportada, tem a parte de adubos, né? Fertilizantes, então a indústria química que está por ali, a comercialização, o comércio exterior. Então, né? Quando a gente coloca tudo isso junto, a gente chega a um indicador aí de quase que um quarto da economia. Então, é um quarto da economia que está mesmo muito competitivo. Agora, a gente está vivendo um cenário aí de câmbio também mais favorável para exportações, né? Então, como vocês também comentaram, né, metade das exportações brasileiras vem, né, desse setor. Então, a gente pode esperar que vai continuar assim muito competitivo e vai continuar puxando aí a nossa economia. É pelo menos um alento, né? Porque os demais setores, como a gente sabe, estão sofrendo bastante. Professor Renato, eu quero primeiramente falar do setor de agronegócio, mas tentando mostrar para o nosso espectador, de uma forma mais didática, como que é esse setor. Porque muitas vezes hoje se fala do agronegócio ilustrando ele com aquela grande plantação de soja, ilustrando ele com aquelas grandes fazendas de pecuária. E o agronegócio, como o senhor mesmo falou minutos atrás, ele envolve uma cadeia muito mais ampla, ele envolve também a agricultura familiar. Hoje em dia, o agronegócio brasileiro, ele é forte em toda a sua cadeia, ou existe ali os produtores ricos, que são esses produtores que conseguem escoar a sua produção muitas vezes para o mercado externo, e os agricultores ali, agricultura familiar, que trabalha mais com o mercado interno, enfrenta as dificuldades da economia brasileira? Tem algum nível de desigualdade, né, aí na competição.
Aí, lógico, né, em qualquer setor, os players maiores têm mais acesso a capital, mais acesso a gente qualificada, mais acesso à tecnologia, né, e, portanto, a mercados, mais chances de fazer melhores negócios. Já o pequeno agricultor vai ter mais dificuldade, principalmente de crédito, né, e de acesso a mercados. Então, a vida não é tão simples, ela é um pouquinho mais difícil para o pequeno agricultor. Agora, o interessante é que ele tem espaço, tá? Ele tem bastante espaço aí no Brasil, então o cenário também é bom para os pequenos agricultores, né? Então, tanto para a parte local, como associação em cooperativas, tem bastante espaço sim para negócios, o ambiente está bom. Uma outra dúvida que eu tenho, professor, se fala bastante, se bate nessa tecla, que o setor de agronegócio ele emprega bastante gente. E realmente ele emprega, mas quando a gente vê de novo aquelas grandes fazendas, o que a gente vê são máquinas trabalhando, né? Em que segmentos do agronegócio normalmente está a mão de obra ali, das pessoas realmente com a mão na massa? Qual seria esse segmento dentro do agronegócio onde tem mais gente trabalhando realmente no campo? Sim. Aí quando a gente fala, Fábio, sobre agronegócio não é a agricultura, né? A agricultura é essa visão que a gente tem, né, daquela fazenda e as máquinas trabalhando e pouca gente, né? A agricultura representa 5, 6% do PIB e, de fato, né, o que está trabalhando ali são máquinas, né? Agora, no entorno disso, a gente tem quatro vezes maior o peso na economia, né, transformam de 5% para 25%, né, da economia, são serviços, né, basicamente serviços de transporte, serviços de tecnologia, né, a biotecnologia para modificar sementes, né, para fazer inseminações, né, em gado, construir linhagens, lidar com pragas, vacinações. Tem a parte do comércio, a parte de transporte. Então, tudo isso são serviços, e serviços demandam gente, né? Então, inclusive gente muito qualificada, né? O Brasil também é referência em biotecnologia. Então, a gente está falando de tecnologia, ciência de ponta, e isso ocorre aqui de uma maneira assim que brilha os olhos do mundo inteiro. Então, aí que as pessoas estão trabalhando nessa agricultura. Professor, a gente sabe que nessa pandemia, um outro setor que teve também muito aumento foi os combustíveis. O senhor acha que a solução é a produção do biocombustível? Seria também um passo aí para o Brasil de se desenvolver melhor? Lilian, acho que sim, tá? É um passo, agora é um passo que ajuda, né? Mas não resolve assim a longo prazo, tá? Digo, não resolve a longo prazo porque a indústria como um todo, não só a indústria automotiva, mas a indústria como um todo, né, está meio que se livrando de motores a combustão, né? Os motores elétricos, a maior quantidade, né, de dinheiro investido em pesquisa e tecnologia está sendo para desenvolver motores elétricos, né? Para automóveis, para máquinas, para, enfim, tudo. Então, quando a gente falar num cenário daqui 10 anos, 15 anos, né, seja combustível fóssil ou biocombustível, terão aí menos importância, tá? Agora, até que esses 15 anos cheguem, a gente precisa ver o que a gente faz, né? Então, o preço dos combustíveis né, já aumentaram 6 vezes no ano, devem aumentar ainda mais, né, porque o dólar e a expectativa é de que suba, né? Então, a questão do biocombustível pode trazer um alento, sim. A gente tem, né, a regulamentação desse mercado que foi feito em 2017, né, trazendo um pouquinho mais de previsibilidade para esse setor. A gente teve também, no finalzinho do ano passado, as exportações, né, desse setor voltaram a ocorrer, né? Não são quantidades significativas, mas já voltou. Desde 2015 a gente não tinha exportações em volumes aí comerciais,
Então, quer dizer, é um setor que está ali retomando, é um setor muito bom também para a sociedade como um todo, porque são menos emissões, né, gera mais emprego, então tem uma série de questões aí no entorno dos biocombustíveis que são muito benéficos para a gente. E agora, com esse cenário também de dólar mais elevado, a nossa produção de biocombustível aqui certamente vai ficar ainda mais competitiva no exterior. Então, é uma ótima notícia para quem está nesse setor. Tem aí uns bons anos, mais de uma década aí para curtir seus resultados, né, para fazer aí bons negócios. Agora, lá para o longo prazo mesmo, lá na frente, talvez não seja aí a salvação, tá? Agora, professor Renato, eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu quero tocar aqui num assunto meio delicado. Hoje em dia se fala muito no biocombustível, mas no final dos anos 70, não sei agora precisar exatamente o ano, mas o Brasil começou a produzir o álcool, uma tecnologia brasileira. O Brasil teve uma parte considerável de sua frota de carros a álcool ali no começo dos anos 80, e tudo indicava que o Brasil poderia exportar essa tecnologia e fazer do álcool, esse biocombustível, um produto importante no mundo todo. E a coisa não aconteceu dessa forma. Nesse momento, a gente fala de biocombustíveis, a gente sabe principalmente do potencial que o Brasil tem para trabalhar com biocombustível, mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a gente consegue ter os investimentos devidos para desenvolver essa tecnologia e se aproveitar dela no time certo? Ou, de repente, o Brasil, por questões financeiras, por falta de investimento, a gente tem a matéria-prima, mas no final são os outros países que conseguem vender essa matéria-prima e fazer dela dinheiro? Boa pergunta, Fábio. De fato, né, essa foi uma oportunidade na década de 70, né, e o Brasil começou aí a despontar, mas o fato é que depois não decolou, né, a gente conseguiu mudar toda uma matriz energética aqui dentro do país, né, mas para conseguir competir, né, com o petróleo, né, com combustível fóssil, mundialmente falando, a gente não teve competitividade. No que acontece agora com os biocombustíveis, primeiro, assim, a gente tem um cenário favorável para biocombustíveis, mas biocombustível é um setor ainda bem pequenininho da economia. Então, para quem está nesse setor, muito bom, muito legal, vai fazer bons negócios, provavelmente vai crescer. Agora, quando a gente olhar a economia do Brasil como um todo, assim, esse não é o coringa aqui do nosso baralho, tá? Não é isso que vai tirar a gente do patamar que a gente está, exatamente. Quer dizer, principalmente por aquela questão que eu comentei, investimentos são de longo prazo, e a gente, né, o que a gente vê como tendência de longo prazo não é as coisas caminharem para biocombustível, e sim, né, para motores elétricos, e aí sim ter a geração de energia aí, ou eólica, ou hidrelétrica, ou enfim, fontes renováveis também, mas que envolvam motores elétricos e não motores a combustão. Então, aqui a gente teria a dificuldade de conseguir investimentos mesmo, mais volumosos, né, porque o investidor quer um investimento que vai crescer por décadas e décadas e décadas. Então, como isso não é uma principal aposta, né, a gente não tem aí recursos financeiros de investidores para montar uma indústria mesmo parruda em cima disso. Tá? Então, a gente tem um nível de produção, um nível de investimento que é adequado, que está crescendo e deve crescer mesmo, as perspectivas são boas, mas tem um teto para isso. Tá? A gente não deve esperar, não, que sejamos aí a última bolacha do pacote em termos energéticos por causa do biocombustível. Agora, professor, eu quero pegar o gancho, então, até para a gente virar a página aí dos biocombustíveis. O senhor está falando que, nesse momento, a gente trabalha aí, por exemplo, com a energia elétrica aí movendo veículos, né? E talvez esse seja o futuro. Então, talvez, se a gente quer se antecipar a uma tendência, está aí por onde a gente investir, de repente, em pesquisa, em ciência.
Mas eu fico pensando, professor, se eu tiver uma casa, uma chácara e eu quiser fazer ali um teto solar, estou falando de uma coisa muito simples, o investimento que se tem para fazer isso é um investimento ainda muito alto, né? Em que momento que a gente vai conseguir trabalhar de forma competitiva nessa coisa de energias, seja ela elétrica, seja outros tipos de energia? Em que momento a gente vai conseguir ter investimentos para isso e, consequentemente, competitividade? Olha, Fábio, esse é um movimento difícil de dar essa data, né, exata. Lógico que não é assim, e também sei que não é esse o sentido da tua pergunta, mas assim, esse é um movimento, tá, que vai acontecendo, e é um movimento que se a gente faz a leitura dos dados, a gente percebe que ele está ocorrendo a passos muito largos, tá? Então, como o exemplo que você colocou, de colocar ali no telhado, né, uma placa fotovoltaica e pegar a energia, né, energia solar, energia limpa, a custo zero, quase zero, pelo menos o custo de produção, né? E agora o investimento para isso, de fato, é muito alto ainda, só que é importante lembrar que 5 anos atrás, 6 anos atrás, esse custo era 10 vezes maior do que é hoje. Então, com a disseminação da tecnologia, né, tem países que estão muito mais à frente do que a gente nesse sentido, então a produção em mais larga escala, né, vão permitindo que o custo dessa tecnologia vá caindo bastante. Então a gente já está num ponto em que quase falta 1 aninho, 2, tá, para que a gente tenha isso como um cenário mesmo viável economicamente, até para pessoas comuns, eu, você, Fábio, a gente colocar aí na nossa casinha um telhado desses, tá? A gente fazendo a conta ali no quanto que a gente economizaria de energia, né, ao longo de tantos anos, décadas talvez. Então, essa economia frente ao que a gente precisaria gastar hoje para investir uma placa dessa, vai acabar valendo a pena, e isso vai acontecer em pouco tempo, tá? Pelo menos se as coisas continuarem evoluindo num ritmo que é o que vem acontecendo, em pouquinho tempo a gente vai ver essa realidade, viu, Fábio? Pode apostar. Perfeito, assim esperamos, né? Renato Veloni, economista e professor de macroeconomia do IBMEC São Paulo. Professor Veloni, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado a vocês, obrigado Lilian, obrigado Fábio, obrigado a todos os telespectadores aí. Obrigada, tenha um bom dia, bom professor. trabalho, professor. Economia é um assunto que quase sempre a gente tem entrevistados aqui, porque, enfim, o Brasil depende da economia para poder andar, o Brasil, né, Fábio, depende da economia para poder comprar insumos, para poder investir na saúde, na educação e também na segurança pública. Mais que isso, viu, Lília? Cada atitude nossa diariamente envolve economia. Desde o momento que a gente sai de casa, seja dirigindo o nosso veículo, seja pegando transporte público, desde o momento que a gente almoça, que a gente toma café, seja na rua, seja na nossa casa, cada ação que a gente está praticando no dia a dia está diretamente ligada à economia. E essa economia pujante, essa economia rica, que todos os países precisam ter para conseguir dar uma qualidade de vida mais justa para suas populações. Então, é a base de tudo que uma economia esteja sempre num crescente e não estagnada ou decrescente, como vem ocorrendo, infelizmente, nos últimos tempos, parte por causa da pandemia e parte por decisões erradas de quem cuida da nossa economia. Sim. E na tarde de ontem, alguns deputados estaduais participaram da tribuna virtual, transmitida diretamente aqui do nosso estúdio. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo do governo paulista, as atividades parlamentares acontecem remotamente. Acompanhe destaques dessa sessão virtual na reportagem de Tayana Conrad. As ações de combate ao avanço da pandemia de Covid-19 mais uma vez foram destaques na tribuna virtual transmitida pela Rede Alesp. Para o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, os alunos e os professores estão ainda mais expostos à doença nesse período crítico da pandemia. As entidades representativas do magistério conseguiram agora, saiu a notícia, não uma liminar, agora uma juíza deu uma sentença, pedindo o fechamento das escolas.
estaduais, municipais e privadas no estado de São Paulo. Então, uma vitória importante, né? A Justiça, né, o Tribunal de Justiça não quer mais se associar a esse genocídio e às mortes que estão ocorrendo nas nossas escolas públicas e privadas. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, abordou a eleição da nova mesa diretora da Alesp e pediu a união dos parlamentares para a formação de uma chapa de oposição. O meu pleito é de que haja unidade entre os candidatos alternativos para que nós tenhamos apenas uma chapa. Senão, o governo vai ganhar e eu tenho o direito de achar que as candidaturas são de fachada. O deputado Sebastião Santos, do Republicanos, mostrou preocupação não só com a falta de leitos de UTI nos hospitais paulistas, mas também com as consequências do fechamento de alguns segmentos comerciais. Vamos ficar esse ano novamente parado? Vamos ficar no ano que vem de novo? Quanto tempo nós vamos ter para ficar na forma que estamos? Ou nós vamos aprender, vamos cuidar da nossa vida, cuidar da vida do próximo, mas aprender a tocar a vida, porque a China não está fechada. Continua com as suas empresas, continua com o seu comércio, continua vendendo, entende? Então, eu acho que é fácil, é cômodo um governante dizer lá, olha, o decreto proíbe tudo. Ótimo, seria legal se ele pegasse e levasse para a casa das pessoas que estão passando necessidade. Eu não digo só necessidade de alimento, não. Teve muitas pessoas que teve Covid que hoje precisam da manutenção, precisam de fisioterapia, precisam de medicamentos, precisam de alguém lá ajudando ela, e isso não existe. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. A tribuna virtual é transmitida ao vivo a partir das 2h30 da tarde na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Pouco mais de 8 milhões e 700 mil brasileiros já receberam a vacina contra a Covid-19. Quase 3 milhões deles já foram imunizados com a segunda dose. Agora, em março, o Brasil deve receber o equivalente a 6% do total de vacina, ou 3 milhões e 800 mil doses, necessárias para imunizar toda a população. E segundo pesquisadores da Unicamp e da Unesp, em estudos sobre a eficiência da vacinação no combate à pandemia, a vacina da AstraZeneca, que está sendo evasada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, reduziria de 35% a 57% o número de mortes provocadas pela Covid-19. Mas, para isso, seria preciso a aplicação de uma média de 600 mil pessoas por dia, o que foi prometido pelo governo federal, meta ainda não atingida. Segundo um dos pesquisadores, o impacto que a vacinação pode ter depende em especial da velocidade que as pessoas serão imunizadas. Jornal da Rede Alesp. Indo mais com informações, Fábio, o Ministério da Saúde enviou carta ao embaixador da China no início da semana, na qual cita o risco de falta de doses interromper a vacinação contra o Covid-19 e, por isso, pede ajuda para averiguar se a farmacêutica Sinopharm tem a disponibilidade de 30 milhões de doses para fornecer ao Brasil. A vacina da Sinopharm, batizada de BBIBP-CoV, não está entre as doses negociadas ou em sondagem, já anunciadas pelo Ministério da Saúde. Em dezembro, a empresa chinesa anunciou que o imunizante tem 79,3% de eficácia. A vacina da Sinopharm é do tipo que é denominada inativada, que utiliza o método clássico e recorre a um vírus morto para gerar uma reação imunológica. Atualmente, o Brasil conta com outra vacina desenvolvida na China em sua campanha de vacinação contra a Covid-19. É a Coronavac, da Sinovac, que foi trazida ao país após acordo do governo de São Paulo por meio do Instituto Butantan. A carta com pedido de ajuda na negociação com o potencial fornecedor foi assinada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, e enviado ao embaixador Yang Yaning, em 5 pontos. Elcio cita o impacto da variante P1
defende a vacinação como principal estratégia e faz o pedido de ajuda para o fornecimento de doses. Jornal da Rede Alesp. Olínia, eu quero fazer um comentário aqui que não tem a ver com política, com preferência partidária, nada disso. Tem a ver com relações internacionais. No ano passado, nós tivemos aí membros do atual governo federal que criticaram e falaram bastante bobagem em relação aos chineses, em relação à China. Sendo que nesse momento nós estamos precisando de ajuda por parte do governo chinês. Então é um contrassenso, né? Então é por isso que a relação internacional ela sempre deve ser feita com muitos critérios, para que em questão de poucos meses, você vê por essa notícia que a gente acabou de dar, a gente está precisando de ajuda de um governo que meses atrás nós estávamos criticando esse governo, né? Sim, sim. Fábio, vamos a mais uma entrevista. Vamos falar sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Fundação Mário Covas, que firmaram parceria para a realização de cursos. Um convênio com a Fundação Mário Covas e o Legislativo Paulista foi firmado para a realização de cursos e eventos educacionais relacionados à formação política por meio do Instituto Legislativo Paulista, o ILP. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com Anne Ortega. Ela é a analista legislativa. Bom dia, Anne. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Mais uma semana, Anne. O que você traz para a gente de novo sobre essa parceria e quais os cursos que serão fornecidos para a população? Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer a atenção da Rede Alesp para com o ILP. E essas chances de esclarecimento de toda a nossa programação, né, de elucidação e de expansão dessa nossa programação. Primeiramente, eu quero dizer que a denominação desta parceria é Acordo de Cooperação com a Fundação Mário Covas, né, entre o ILP e a Fundação, por iniciativa da Fundação Mário Covas. Então, ela nasceu para incrementar o número de cursos e eventos em assuntos comuns de forma apartidária. Eu sempre gosto de frisar que o ILP é uma escola do Parlamento do Estado de São Paulo, é aberto à interlocução com a sociedade civil, visa abrigar um amplo leque de pensamento para o movimento de ideias ganhar corpo e promove estudos, capacitação em políticas públicas. E como que nós entendemos as políticas públicas? Como o processo pelo qual os diversos grupos que compõem a sociedade tomam decisões coletivas. Anne, eu acho muito interessante isso que você está falando e acho muito interessante também os cursos do ILP, até porque a população paulista, a população brasileira, a gente quer acompanhar o dia a dia do legislativo, mas às vezes alguns assuntos ficam mais técnicos, algumas coisas que a gente tem dificuldade de entender, e esses cursos do ILP ajudam a população a ser um pouco mais educada no sentido dos conceitos, né, de determinadas coisas que dizem respeito ao dia a dia do legislativo. Eu queria entender como que costuma ser feita a escolha dos cursos que você vai ministrar, que tipo de fundamentos vocês acabam levando em consideração para poder chegar até os cursos que serão dados, oferecidos à população? Nós temos uma escuta acerca dos assuntos que comparecem às mídias, né? Então, os mais prementes, e para isso nós temos parcerias, né? Parcerias consolidadas, como no caso da FAPESP, com muitos eventos aí já marcados, parcerias também com a Fundação SEAD para a divulgação do índice IPRS, né? E já demos uma capacitação aí na sexta-feira. Então, a nossa escuta é o que a Casa tem como pauta, ou seja, as proposições legislativas. Nós fazemos todo um levantamento dessas proposições ano a ano e também desejamos fomentar debates sobre elas para que a Casa possa, com a grande propriedade que tem de debatê-las e, como eu disse, né, ouvimos os cidadãos. E como ouvimos os cidadãos? Por meio de nossas redes e também acompanhamento da imprensa.
Ô, Anny, quais são as pessoas que vão ser envolvidas nesse projeto junto com o ILP e o Instituto Mário Covas? Então, as pessoas envolvidas serão o corpo técnico da Fundação Mário Covas e o corpo técnico do ILP. Então, é uma parceria externa, sem transferência de recursos, e que visa a realização de cursos e eventos nas modalidades virtual ou presencial, né? Nós vamos promover uma melhor compreensão das práticas políticas e legislativas, como eu disse, que é a intenção sempre das parcerias do LP, né, em relação a como funciona o parlamento. Esta parceria também visa ampliação das atividades voltadas à formação dos cidadãos e refletir sobre o papel do Estado para melhor analisarmos as organizações políticas, né? O que eu quero dizer é que o ILP tem uma equipe curatorial, faz parte do nosso projeto pedagógico, né? Nós temos um projeto pedagógico consolidado. Então, essa equipe curatorial do ILP vai dar contorno à comunicação entre os colaboradores, vai planejar a formatação da agenda de comunicação com os colaboradores, divulgar o evento, sua efetivação, certificação e avaliação, e divulgar os debates por meio dos nossos periódicos, porque o ILP conta com 2 periódicos, os e a revista do ILP, e também um dicionário de conceitos políticos, que deverá dar base para esta comunicação, enlace, né, a essa comunicação com o nosso parceiro do acordo. E a Fundação Mário Covas tem o seu corpo técnico, que vai definir, em conjunto com o ILP, a realização das atividades, vai oferecer e operar a plataforma online dos cursos e avaliar conosco o desenvolvimento da parceria a cada etapa do projeto. Anny, eu vi aqui que vão ter cursos de forma online e vão ter cursos de forma presencial. Que tipo de curso serão dados presencialmente? Então, serão as mesmas temáticas, quando isso for possível, né, e deliberado pela mesa, né, a abertura do LP presencialmente, as mesmas temáticas dos cursos virtuais. Ou seja, se nós desejamos a construção e consolidação das políticas públicas, né, e essa é a grande missão do ILP, nós deveremos discutir conceitos que dão base a esta discussão. Então, que conceitos são esses? São os conceitos da ciência política, né, que faremos tanto presencialmente como nos cursos online. Definição de Estado, o que se pensa do Estado, a relação entre o Estado e o mundo privado, a questão do poder, como se concebe isso, a função dos partidos políticos, como que eles atuam na arena da política em relação aos conflitos que se põem entre os interesses, enfim, os temas serão os mesmos. O que pode mudar é a metodologia, né? Porque presencialmente, é claro que um tete-a-tete favorece outras oportunidades de contato. Anny, nós estamos num momento de pandemia, esse momento já está se arrastando aí há um ano. Nesse período, a procura por esses cursos do ILP, principalmente os cursos online, aumentaram consideravelmente? E a outra pergunta que eu faço é, diante dos alunos que vocês já tiveram, qual que é o perfil desse aluno? São estudantes? São pessoas que já estão no mercado de trabalho? São pessoas de uma faixa etária mais nova, de uma faixa etária mais velha? São pessoas de diploma universitário ou pessoas que ainda estão no ensino médio? Tenta falar um pouquinho também disso para a gente, por gentileza. Esse perfil se singulariza de acordo com cada evento. Há cursos que têm um público mais específico, né? Então, de uma determinada área, por exemplo, da área de artes visuais, ou do perfil de geologia, do perfil de direito, né? Mas isso também não impede, obviamente, que curiosos
e que queiram aumentar seu cabedal, façam esses cursos, né? Nós temos, então, um público amplo, os cursos têm sido bem procurados, e o que nos deixa bastante felizes é que eles têm tido bastante extensão no que tange a divulgação fora dos marcos até do país, né? Então, pessoas de outros países têm pedido os links para acompanhamento dos cursos, né? Enfim, esta questão do online, ela vem bem ao encontro de nós podermos divulgar cada vez mais o pensamento do LP. Então, é algo que tem sido positivo, né? Como eu disse, a procura pelos cursos, ela é híbrida entre um interesse muito específico e uma curiosidade que possa até conduzir a pessoa a buscar novos experimentos. Olha, gostei daquele curso, acho que vou mudar de profissão ou vou ter um olhar mais multidimensional para a minha atual profissão. Então, o LP serve a isso. Interessante isso que você fala. Então, quer dizer, nesse momento de pandemia, tentando enxergar aquela coisa do copo meio vazio, meio cheio, vamos para o copo meio cheio. Ou seja, o fato das pessoas estarem mais em casa ou trabalhando mais de home office possibilitou que essas pessoas tivessem mais interesse em acessar o material do ILP, de fazer cursos do ILP, e como você falou, às vezes o interesse partindo até de pessoas que não estão no Brasil, e ainda assim elas querem se informar um pouco mais sobre as coisas que estão acontecendo aqui. É isso, né, Anne? Sim, é isso mesmo. Então, esta procura, ela tem sido intensa. E creio, né, que como a configuração societária vai se modificando, porque nós temos aí uma crise intensa e que muda o modus operandi das pessoas, né, no que tange a locomoção, a poderem ficar em casa e procurarem outras alternativas, né? Acho que também esta pandemia, ela cria um certo sossego, né, nas pessoas, porque não precisam, muitas vezes, correr para o transporte, e sobra, sim, um tempo para a diversificação das atividades. E eu acho que o LP entra nessa escolha, eu creio nisso. Anne, para a gente finalizar aqui a entrevista da minha parte, por nós sermos uma democracia ainda muito jovem, você acredita, pelo trabalho que o LP tem feito aí com as pessoas, que esse trabalho educacional deveria ser feito em diferentes frentes, não só no ILP, mas outras instituições, para que as pessoas tomem um pouco mais as rédeas dos processos democráticos e do que envolve o processo político no país? Sim, inclusive as nossas parcerias, elas visam isso, né? De que cada vez mais atores sociais integrem essa nossa parceria e que possamos levar adiante esses debates. Então, o LP, ele muito se fortalece nesse momento. Muito se fala, quando se pensa em poder público, né, do executivo. O parlamento é um local muito importante, né, um local de proposições legislativas, onde as políticas públicas, elas também são desenhadas. O processo legislativo no Estado Democrático de Direito, ele tem os seus rituais, né? Nós temos que conhecer isso tudo, né? Esse tripé executivo, legislativo, judiciário, ele deve ser mais falado, né? Mais analisado, motivo de maiores debates. Então, o LP, ele cumpre essa função, e ainda mais quando ele pode estabelecer essas parcerias, como no caso da Fundação Mário Covas, uma instituição apartidária e voltada para este tipo de debate, de conceitos políticos.
Perfeito. Anne Ortega, analista legislativa, falou aqui conosco a respeito do trabalho que vem sendo feito dentro da Assembleia Legislativa pelo LP e junto à população, com seus cursos e com informações bastante interessantes. Anne, muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigada a vocês também, sempre à disposição. Bom dia e bom trabalho. Bom dia. E um projeto de lei focado em defesa pessoal para alunas de educação física nas escolas paulistas foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa em uma reunião que ocorreu virtualmente ontem, com deputados estaduais que integram a Comissão de Educação e Cultura da LESP. Isso mesmo, Lília. Confira os detalhes dessa decisão da comissão parlamentar na reportagem que fez o nosso colega Jeremias Gomes. Em reunião virtual, a Comissão de Educação e Cultura aprova projeto de luta corporal para alunas nas escolas. O PL 643 de 2019, de autoria da deputada Janaína Pascoal, do PSL, determina que uma das aulas semanais de educação física ministradas nas escolas no ensino fundamental e médio seja destinada à modalidade de luta corporal para alunas. O deputado Roberto Engler foi o relator e proferiu voto favorável, é isso. Presidente, eu voto favorável. Favorável, ok, deputado. Como vota deputado Dirceu Dalben? Presidente, acompanho o relator Roberto Engler, deputado, e voto favorável. Como vota deputado Altair Moraes? Com certeza favorável, presidente. Você é educação física em pessoa? A gente tem que aprender a se defender. Vota deputado Daniel José? Voto favorável, presidente. Excelente projeto. Como vota Genasi? Eu voto contra. Contra. Como vota deputada Leci Brandão? Eu acompanho o relator. Favorável. 7 sim, 1 não e 1 abstenção. Está aprovado o relatório do relator. O objetivo do projeto é prevenir a violência contra as mulheres. Segue agora para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e, se aprovado, estará pronto para ser votado em plenário. Na reunião virtual, parlamentares parabenizaram o trabalho da deputada professora Bebel, do PT, que presidiu a comissão nos últimos 2 anos. A partir de 15 de março, com a formação da nova mesa diretora, haverá também novas eleições para os presidentes de comissões. Parabenizar pela sua presidência à frente da comissão e desejar que seja reconduzida. Conduziu com muita sabedoria, democracia e dando oportunidade a todos. A Câmara aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional à PEC emergencial por 366 votos a 118. A decisão é o primeiro passo para a votação do texto, que permite a retomada dos pagamentos do auxílio emergencial para vulneráveis durante a pandemia da Covid-19. O texto precisa ser aprovado em 2 turnos de votação pelos deputados, com no mínimo 308 votos, 3/5 dos parlamentares, a chamada maioria absoluta. No final da noite de ontem, o relator da PEC emergencial na Câmara, o deputado Daniel Freitas, do PSL, apresentou o parecer favorável à aprovação do texto de forma como ele veio do Senado. Ele rejeitou 14 emendas de plenário apresentadas pelos deputados que poderiam mudar o teor da proposta. Jornal da Rede Alesp. Um estudo publicado no Reino Unido pela revista científica sobre a medicina, a Lancet, uma das mais antigas e conhecidas do mundo, abre a reflexão sobre a necessidade de uma pessoa já infectada pelo novo coronavírus receber a vacina contra a Covid-19. A pergunta: é preciso se vacinar se você já teve Covid-19? Gera uma certa polêmica. Com problemas de distribuição das vacinas em várias regiões do planeta, decidir quem realmente precisa de 2, 1 ou nenhuma dose é vital para proteger as pessoas mais rapidamente, levando a menos mortes e hospitalizações. O estudo publicado pela revista científica propõe que estar infectado com o coronavírus oferece tanta proteção quanto uma única dose da vacina.
Isso significaria que muitos pacientes precisariam apenas de uma das 2 doses exigidas por vários fabricantes, situação que não foi analisada por organizações nacionais e internacionais de saúde. A Espanha adiou em 6 meses a vacinação de pessoas com menos de 55 anos que tiveram a doença. O Equador confirmou que os recuperados da Covid-19 não receberiam a vacina inicialmente. Aqui no Brasil, as autoridades de saúde não fizeram qualquer tipo de pronunciamento sobre esse assunto. Jornal da Rede Alesp. O campus do Centro Universitário Adventista na cidade de Engenheiro Coelho confirmou que 104 alunos que moram no local foram contaminados em um surto de Covid-19. Por esse motivo, as aulas presenciais foram suspensas, além de funcionários que também testaram positivo para a doença. Segundo informações da instituição, a contaminação aconteceu depois que alunos que não moram no internato retornaram ao campus para atividades presenciais no mês de fevereiro. A direção informou que eles estão em isolamento dentro do próprio campus e que vão cumprir esse período sem contato com outros alunos ou funcionários. Também foi informado que nenhum deles precisou ser internado e a maioria está assintomática. Os que estão com sintomas apresentam casos leves, como tosse e dor de cabeça. A vigilância sanitária não deveria fechar o campus por ser o único local de moradia dos estudantes, mas afirmou que monitora o caso. Falando em saúde, a gente tem bastante informação, né, Fábio? O Ministério da Saúde informou o início da distribuição de mais de 2.600.000 doses da vacina contra a Covid-19, a Coronavac, que ela é produzida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Segundo o comunicado, a distribuição a estados e ao Distrito Federal ainda depende da real entrega dos quantitativos de doses pelos laboratórios fornecedores dos imunizantes. Em nota sobre o assunto, o Ministério da Saúde acrescentou que, em razão de obstáculos na obtenção dos insumos, ainda não há um fluxo regular de produção da vacina. Este lote será destinado à vacinação de trabalhadores em saúde e idosos da faixa etária entre 75 e 84 anos. Ele compreende as 2 doses, o que significa que será usado para imunizar 1.300.000 pessoas. A entrega deve ser concluída ainda nesta quarta-feira, dia 10, de forma proporcional a cada estado e ao Distrito Federal. Para março, a previsão inicial era a distribuição de 46 milhões de doses, mas caiu para 30 milhões, sendo 23 milhões do Instituto Butantan, 3.800.000 da vacina da Oxford AstraZeneca e 2.900.000 doses do consórcio COVAX Facility. Jornal da Rede Alesp. Vamos lá, está na hora de falar sobre o que o destaque no Diário Oficial desta quarta-feira. A capa da edição de hoje traz uma reportagem sobre o último encontro do biênio da Comissão de Educação e Cultura. Durante a reunião realizada ontem em ambiente virtual, os parlamentares debateram a volta das aulas presenciais no estado de São Paulo. A discussão sobre o tema teve início durante a análise de uma moção que repudia qualquer medida adotada pelo Poder Executivo, no sentido de promover o retorno dos alunos às escolas durante a pandemia de Covid-19. Ainda na ocasião, os deputados aprovaram o projeto de lei número 643 de 2019, que inclui alguma modalidade de luta corporal para meninas nas aulas de educação física. Os detalhes completos das reportagens você confere também acessando o portal da Alesp, pelo site www.al.sp.gov.br e clicar na aba Comunicação. Jornal da Rede Alesp. A Câmara do Comércio Itália-Rússia anunciou que a vacina Sputnik V será produzida na Itália a partir de julho. Essa é uma novidade na União Europeia, que ainda não autorizou o fármaco.
O assessor de imprensa do presidente da Câmara do Comércio, Stefano Maggi, disse que a vacina será produzida a partir de julho de 2021 nas fábricas Adiene, que fica na região de Lombardia. Jornal da Rede Alesp. Ô Fábio, você, como a gente já conversou em outros jornais, você tem uma irmã que está morando fora, certo? Sim. E como é que está a situação lá? Onde ela mora? Ela mora no interior da Irlanda, no norte da Irlanda, numa pequena cidade de cerca de 2.000 habitantes, mas o país inteiro está em lockdown. E o país inteiro está em lockdown não de 2, 3 semanas para cá, desde a virada do ano. Então, desde que começou 2021, o país está em lockdown, com os trabalhadores recebendo um auxílio emergencial, vamos chamar assim, por parte do governo. Que bacana. E tem previsão de volta ou teve redução também de infectados? Qual é a situação hoje geral de lá? Em relação ao número de infectados, eu não tenho essa informação, mas já houve 3 datas previstas para o término desse lockdown. Só que quando chega próximo a essa data, o governo percebe que a situação não está ainda no controle que ele gostaria e ele prorroga esse lockdown. Nesse momento, acho que o lockdown lá vai até abril. Eu não tenho certeza exatamente a data, mas eu acho que vai até abril. Sendo que já por 3 vezes esse lockdown foi estendido. Enfim, todos os países hoje, cada um toma uma medida que acha segura para tentar evitar a contaminação. 6 universidades brasileiras, 3 delas paulistas, estão no ranking do World Universe, um conceituado instituto. Os pesquisadores analisaram o desempenho de 51 áreas acadêmicas de mais de 1.400 universidades do mundo. A USP, que é a Universidade de São Paulo, lidera um ranking entre as instituições de ensino brasileiras e da América Latina, com 13 programas entre os 50 melhores do mundo. O maior destaque ficou com o curso de odontologia. A USP ocupa a 13ª posição global. Também em odontologia, a Unesp, Universidade Estadual Paulista, se destaca no 22º lugar. E a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, ocupa a 26ª posição na área. Instituições brasileiras também garantiram posição entre as 50 melhores do mundo na disciplina de Engenharia de Petróleo, com a Unicamp na 28ª e a USP 29ª. E o Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo e retornamos já já. Nós voltamos em instantes com mais informações para você. Não saia daí. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.